Segundo Crônicas 7, versículo 11. Glória a Deus. Aleluia. Já encontraram? Já encontrou? Diz assim no versículo 11. Assim, Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. E tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. Então, Davi queria construir um templo para Deus. E Deus falou: Davi, não é para você construir, porque tuas mãos têm sangue. Davi era um guerreiro. Mas o teu filho, Salomão, vai construir um templo. Conforme Deus falou, Davi deixou tudo preparado, deixou ouro, deixou prata, deixou tudo preparado para que Salomão, porque esta era a missão de Salomão, a missão que Deus deu para quem? Para Salomão. E Salomão concluiu a missão que Deus deu para ele, de construir o templo e também de construir o quê? A casa do rei. Glória a Deus. Então, irmãos, isso mostra também para mim e para você que nós temos uma missão com Deus. Deus tem um propósito comigo, tem um propósito com você. Glória a Deus. E do mesmo, tudo que nós começarmos a fazer, vamos aprender o quê? A concluir. Seja no nosso trabalho, seja na nossa casa, seja na obra de Deus. Amém? Não olhar para trás. Quem coloca a mão no arado não pode olhar para trás. A gente tem que seguir em frente. Glória a Deus. Então, assim, tudo com a mesma disposição que eu comecei a fazer, eu tenho que concluir com a mesma disposição e não parar no meio do caminho. Tem muita gente que recebe missão, mas que para no meio do caminho, né? Então, às vezes Deus chama eu e você com um propósito, até começamos bem, mas aí vem as lutas, vem os problemas, muitos param no meio do caminho, não conseguem concluir, e isso é triste. Igual aqui na quarta-feira da família, nós estamos orando para quê? Para que a salvação de Deus alcance toda a nossa casa. Nós começamos o propósito com Deus, vamos até o fim, glória a Deus, porque a luz vai brilhar. Nós estamos no mesmo propósito com o homem de Deus, Jaime de Amorim Campos. Nós dobramos o nosso joelho, a igreja de joelho e a nossa casa de pé. Creia no que você está fazendo, porque você vai ver a salvação de Deus na tua casa, em nome de Jesus. Nós não estamos aqui brincando, nós não estamos aqui no teatro, nós estamos aqui numa missão, glória a Deus, e nós vamos ver a obra de Deus concluída na nossa família, em nome de Jesus. Versículo 12, segundo Crônicas 7, 12. E o Senhor apareceu de noite a Salomão, e disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se você estudar antes, você lê desde o começo, Salomão construiu o templo e Salomão orou, fez uma oração a Deus. Ó Deus, o Senhor declarou para o meu pai que era para mim cumprir essa missão, a missão está cumprida e eu vou fazer um pedido para o Senhor. Toda alma que levantar a mão nesse lugar e orar ao Senhor e se arrepender dos seus pecados, que o Senhor ouve a oração. Pai, todos aqueles que estiverem indo para a guerra, mesmo onde eles estiverem, estender a mão sobre esse templo, que o Senhor ouve a oração. Pai, seja qual for estrangeiro que passar por aqui, estender a mão nesse templo e orar, que o Senhor ouve a oração. Qualquer enfermo que entrar nesse templo e clamar ao Senhor e se arrepender dos seus pecados, que o Senhor ouve a oração. E Deus respondeu para Salomão: Salomão, eu ouvi a tua oração. E eu vou, o que ele falou aqui? Eu ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Glória a Deus. Então Deus ouviu a oração de Salomão. Por quê? Porque a oração de Salomão agrada a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é abençoar. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para cada um de nós. E Deus respondeu a oração dele. Glória a Deus. Versículo 13. E se eu cerrar, isso é Deus falando, e se eu cerrar os céus, cerrar significa fechar, e não houver chuva,
ou se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar peste entre o meu povo. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Olha aqui, Deus estava falando, se eu fechar o céu, porque Deus abre o céu para nós, mas Deus também fecha o céu. E por que Deus fecha o céu? Tem muita gente que o céu está fechado para ela. Por quê? Porque ela não está agradando a Deus, não está andando de acordo com a palavra de Deus. Ela está fazendo a vontade da carne, a vontade do inimigo, e não está fazendo a vontade de Deus. Aí fica sofrendo. E pergunta, por que eu estou sofrendo? Por que as coisas não estão dando certo? Por que isso? Por que aquilo? Né? Ela está olhando, buscando solução em tudo, para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, mas não esquece de olhar para o alto. Esquece de buscar Deus. Esquece de acertar a sua vida, pautar a sua vida de acordo com a vontade de Deus. Porque Deus ouve a oração. Glória a Deus. Então, Deus está dizendo aqui, se eu fechar o céu e pedir que a chuva venha, que haja seca, e pedir que os gafanhotos consumam a terra, ou peste no meio do meu povo. Então, se tudo isso acontecer, como que Deus vai abrir o céu de novo? Ele está dizendo, se o meu povo se humilhar. Irmãos, nós temos que nos humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. Às vezes, muitos estão humilhando para um, para outro, mas esquecem de se humilhar diante de Deus, não é verdade? Nós temos que sujeitar a Deus. O que é sujeitar a Deus? Eu vou andar de acordo com aquilo que agrada o meu Deus. Porque o meu socorro vem da onde? Vem do céu, vem do Senhor. Glória a Deus. Então Deus está dizendo, Ele vai abrir os céus que Ele fechou. Quando? Quando o povo dele se humilhar. Quando o povo dele orar. Quando o povo dele buscar a face dele, porque ele disse, aquele que me busca, vai me achar. Glória a Deus. E mais, quando o povo se converter dos seus maus caminhos. Então, às vezes, muitos de nós não tá vendo o céu fechado, o céu de bronze, porque tem algo que está impedindo ali de Deus operar. O que impede Deus de operar? O que nos afasta? Isaías 59:1. O que nos afasta de Deus operar? De Deus ouvir nossa oração? De Deus estender a mão e nos abençoar? É o pecado que nos afasta de Deus. Então o que eu tenho que fazer? Meu Deus, há alguma coisa errada aqui que está impedindo a bênção de descer para mim? Das coisas acontecer para mim? Dessa porta se abrir para mim? Eu tenho que avaliar, eu tenho que me examinar. Glória a Deus. Por quê? Porque nós todos somos pecadores. Deus continua sendo Deus, Ele continua no mesmo lugar, não é verdade? Agora é nós que temos que nos examinar na palavra. Então Ele está dizendo aqui, que aí Ele vai ouvir dos céus, vai perdoar os seus pecados e vai fazer o quê? Sarar a sua terra. Deus perdoa pecados. E Deus também quer sarar a nossa terra. Glória a Deus. Aquilo que está infértil, Deus quer fazer fértil. Aquilo que está improdutivo, Deus quer fazer produtivo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Às vezes você diz, minha casa está faltando a alegria de Deus. Então sua casa é clara, vai ter alegria de Deus em abundância. Porque eu vou levar a presença de Deus para minha casa. Glória a Deus. Mas o céu está fechado. Não, o céu está aberto, porque tem alguém que ora aqui nessa casa. Eu estou aqui para agradar o meu Deus. Não importa se os outros não estão, mas eu estou na presença de Deus, eu vou buscar a Deus e o céu vai se abrir para mim. O céu vai se abrir na minha família, em nome de Jesus. Basta você estar na presença de Deus, glória a Deus. E ele disse, e agora estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar. Então Deus, quando a gente está ali, a gente se arrepende, a gente reconhece nossos erros, nós não somos perfeitos, perfeito é o Senhor, mas a gente tem que olhar para Ele para que nós sejamos aperfeiçoados. Glória a Deus. Vamos ver uma situação parecida no livro de Juízes, capítulo 6. Livro de Juízes, capítulo 6. O povo aqui não entendia porque as coisas não estavam dando certo para eles. Mas tinha alguém de Deus lá. Livro de Juízes, Velho Testamento, capítulo 6. Achou?
Glória a Deus. E diz assim, 6:1. Porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente, contra eles subiam. E punham-se contra eles em campo, e destruía a novidade da terra, até chegarem a Gaza. E não deixava mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois e nem jumentos. Porque subia com seus gados e tendas, vinham como gafanhotos em tanta multidão, que não se podia contar, nem a eles, nem os seus camelos, e entravam na terra para destruir. E assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Olha aqui para mim. O povo de Israel aqui, o inimigo achou algo dele no meio do povo. E o inimigo, assim é o diabo, né? Ele veio para roubar, matar e destruir. Onde está roubando, está matando, está destruindo, opa, tem que fechar a brecha aqui. Tinha a brecha, porque os inimigos vinham como gafanhotos, sempre na colheita, e limpava a terra, levava tudo que tinha de bens, de animais, tudo que tinha de valor, levava embora. E os israelitas, o que eles faziam? Fugiam. Muitos se escondiam em covas, muitos se escondiam em cavernas, com medo de ser morto, enquanto os inimigos limpavam tudo que era deles. Mas tudo isso aconteceu, por que eles empobreceram tanto? Por quê? Porque havia algo errado. Então, se tem, peraí, estou tendo muita perda, estou tomando prejuízo, o que está acontecendo? Eu tenho que examinar o que está acontecendo. Peraí, eu sou filha de Deus. Tem algo errado aqui. Como que o inimigo está avançando? Como que o inimigo está tirando? Peraí, a gente tem que examinar, glória a Deus. Só que o povo de Israel, ao invés de examinar onde estava o erro, onde estava o pecado, não. Eles ficaram durante 7 anos sofrendo tudo isso. É igual muita gente que às vezes fica sofrendo, entra ano, sai ano, só busca Deus na última consequência. Mas não examina, não se esforça para ter mudança, não se esforça para ver onde que está a brecha que o inimigo está entrando, para tampar a brecha. Não, e assim tem gente nos dias de hoje, do mesmo jeito. Ficou 7 anos para poder olhar para cima e clamar ao Deus dos céus. Mas graças a Deus que mesmo depois de 7 anos, graças a Deus que clamaram, não é verdade? Porque quando clama, Deus ouve, amém? Versículo 7. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor, por causa dos midianitas, enviou o Senhor o quê? Um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, do Egito eu vos vi subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quanto vos oprimiam, e os expeli de diante de vós, e a vós dei a sua terra. Peraí, se Deus me tirou do Egito, se Deus me livrou da mão daqueles que me oprimiam, e me pôs numa boa terra, por que eu estou sendo oprimido nessa boa terra? Se Deus já me libertou, se Deus já... É a mesma coisa, o Egito representa o que? O mundo. Eu e você, um dia estava lá no mundo, fazendo a vontade das trevas, fazendo a vontade do inimigo, mas Jesus foi lá com mão forte, resgatou eu e você. Nós estamos na boa terra, a boa terra chamada Evangelho, a terra onde nós estamos sendo bem alimentados, onde nós estamos sendo fortalecidos, iluminados, glória a Deus. Nós estamos na boa terra.
mas agora eu estou na boa terra, se eu estou sendo oprimida, se eu estou na boa terra, o inimigo está tirando de mim, eu tenho que examinar o que está acontecendo. Porque algo está dando, abrindo brecha para o inimigo ter esse poder, essa autoridade. Não é verdade? Então, aqui está dizendo, né? O próprio Deus falando, eu vos expeli e coloquei vocês na terra de vocês. Por que está acontecendo isso? E 10, e vos disse, eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvido a minha voz. Então Deus tirou com mão forte. Deus pôs eles na boa terra. Mas qual que estava sendo o erro deles? Eles não davam ouvido à voz de Deus. Irmãos, a mesma coisa hoje. Nós estamos na boa terra. Só que não basta eu estar na boa terra. Eu tenho que continuar dando ouvido à voz de Deus. É como se diz, o bom filho ouve o pai e a mãe, não é verdade? Assim somos nós. Se nós somos bons filhos, as ovelhas de Cristo, vamos dar ouvido à voz do Senhor. Glória a Deus, porque a gente não vai padecer. Continuando. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, as Abierritas. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu, ai meu Senhor, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas, que os nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse, vai nessa tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas, porventura não te enviei eu? Glória a Deus. Então Deus primeiro mandou o profeta para falar. Deus agora mandou também o quem? Mandou o anjo. Só que veja aqui, não havia só Gideão no meio de Israel, havia milhares de homens, mulheres ali na Israel. Mas por que o anjo foi procurar quem? Gideão. Porque Gideão não estava parado. Gideão não estava escondido com medo. Gideão não estava com o braço cruzado. Sabe o que Gideão estava fazendo? Pegou o máximo de alimento que ele podia pegar e estava ali trabalhando no alimento para não faltar comida para ele e a casa dele. Ele estava se esforçando. E ele não entendia por que eles estavam sendo saqueados daquela maneira. E o anjo foi falar com quem? Com aquele que estava se esforçando. E falou, ó varão valoroso. Irmãos, Deus está procurando pessoas esforçadas. Pessoas que, sabe, que não se conformam com aquilo que está acontecendo na sua casa, na sua família. Deus está procurando eu e você que fala, não, essa situação tem que mudar. Eu não aceito ficar numa situação dessa. Isso não está certo. Eu vou buscar solução. A solução dele era o quê? Eu vou molhar o trigo porque não pode faltar alimento para minha família. O inimigo vem, rouba, leva tudo embora e minha família vai ficar com fome? Não, ele buscava solução. E Deus procura pessoas assim, pessoas esforçadas, pessoas que estão, sabe, que não ficam paradas, que aceitam a derrota, não. E aí ele falou assim, mas se Deus é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Peraí, anjo, você veio falar comigo, dizer que Deus é conosco, que eu sou varão valoroso. Então por que todos esses problemas na nossa vida? Por que o inimigo vem, leva tudo que é nosso embora? Por que nós estamos pobres? Por que nós estamos sendo saqueados? E cadê Deus? Deus não é bom? Deus não é maravilhoso? Por que isso me sobreveio? E às vezes a gente fica questionando Deus como Gideão. Peraí, eu sei que Deus é bom, eu sei que a palavra diz que Deus é grande, eu sei que a palavra diz que Deus salva, que Deus liberta, que Deus cura, mas por que eu estou nessa situação? Não é verdade? Por que isso aconteceu na minha casa? Por que meu casamento está desse jeito? Por que o meu filho está nessa situação? Por que isso? Por que eu estou desempregado? Por que eu estou assim? Por que eu estou assado? A gente fica questionando. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê?
É questão de se examinar. Glória a Deus. E nós vamos descobrir o porquê aqui. Porque tem um porquê, tem uma causa. Não existe maldição sem causa. E olha aqui, ele questionou. Mas Deus escolheu ele. Versículo 14. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força. Livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Então ali Deus escolheu quem? Esse jovem, Gideão. Eu estou te escolhendo, Gideão. Sabe por quê? Porque você não está com o espírito conformado com os outros. Não, eu escolhi você. E através da sua fé, através da sua, eu vou usar você para expulsar todo esse inimigo em nome de Jesus. Glória a Deus. É a mesma coisa com a nossa casa. Deus vai usar eu e você. Basta uma pessoa de pé, basta uma pessoa na presença de Deus, basta uma pessoa ali fazendo a vontade de Deus ali, sabe, dentro da palavra. Porque assim como o anjo falou aqui, ó, vai nessa tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas, né? Aqui, ó, quer ver? Tem uma parte que fala que vai ser como se fosse uma mão só. E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu o menor da casa do meu pai? Aqui, achei. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como fosse um só homem. Tá vendo? Quando Deus está na batalha conosco, quando nós colocamos Deus adiante da situação, não importa quantos inimigos que sejam, não importa que seja como o número de gafanhotos, porque os midianitas eram um número tão grande como gafanhotos. Deus está dizendo: eu vou te dar a vitória com a mão de uma só pessoa. Glória a Deus. Por quê? Porque a mão do Todo-Poderoso está diante de você. Deus falou: Gideão, eu vou te usar, Gideão. Porque você não está com o braço cruzado, você está lutando, você está indignado, você não aceita. Então é contigo mesmo. E não fica preocupado: como vai ser? Como? Não pergunta como. Só confia nas minhas mãos. Coloque eu adiante dessa situação. Esses gafanhotos, esses inimigos, todos cairão por terra. Não importa o número deles. Ô meu irmão, minha irmã, através da sua fé, coloca Deus na situação. A palavra de Deus tem que estar na tua boca e no teu coração. A palavra de Deus é a arma de Deus na sua vida. Lança essa palavra contra o inimigo que está se levantando na tua casa. Ele tem que bater retirada. Ele tem que soltar teu familiar. O inimigo não pode prevalecer, não. Quem tem que reinar na tua casa, na tua vida, é o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. E aí Deus falou com ele, convocou ele. Agora versículo 25. Pula para o 25, porque senão fica muita leitura. Tá? Aí Gideão ofereceu um sacrifício, falou assim: eu quero um sinal, se você é de Deus mesmo, se você é anjo, eu vou trazer uma oferta aqui e Deus vai receber essa oferta. Ele foi lá, fez o bolo, fez tudo, trouxe a oferta, o anjo bateu o cajado, a oferta subiu como fumaça e o anjo subiu também. Aí ele falou: é o anjo de Deus mesmo. Porque tem gente que às vezes Deus está falando, a pessoa não crê. Deus usa o ímpio, Deus usa quem Ele quer para falar. Às vezes Deus fala até em sonho e a pessoa não acredita. Né? Mas Deus fala. Glória a Deus. E Gideão pediu um sinal. Quem pede sinal é porque às vezes está com dúvida, né? E ele tinha essa dúvida. 25. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse. Agora Deus estava falando direto com quem? O Gideão: toma o boi de teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai. Corta o bosque que está ao pé dele, e edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, num lugar conveniente. E toma o segundo boi, e oferecerás em holocausto e a lenha que cortarem do bosque. Glória a Deus. Então veja bem, primeiro, qual era a causa que os inimigos estavam dominando a Israel? Primeiro, porque eles não estavam dando ouvido à voz de Deus. Segundo, o próprio pai de Gideão tinha um altar de Baal no quintal da sua casa. Tudo
dava o quê? Condições do inimigo entrar e saquear toda uma nação. Então, o que nós temos que fazer, eu e você? Fazer o que Gideão fez. Qual foi a ordem de Deus? Você quer ver minha mão agir? Você quer ver eu operar? Derruba o altar do inimigo e edificam para mim. Quem tem que edificar o altar de Deus na sua casa é eu e você, glória a Deus. Você e de cada um de nós edificamos o altar de Deus na nossa casa, glória a Deus. Por quê? Porque Salomão edificou a casa de Deus. A casa lá era física. Hoje a casa é eu e você. Hoje nós estamos aqui nesse templo físico, mas a verdadeira casa de Deus é eu e você. Nós somos o templo de Deus. E Deus não habita em templo sujo. Se tem sujeira, tem pecado, que haja conversão, que haja arrependimento, que haja confissão, Deus vai perdoar, Deus vai limpar a casa, glória a Deus, para ele voltar. Porque se está sujo, ele se afasta. Não está obedecendo, ele se afasta. Hoje eu e você é casa de Deus. Então, eu e você, nós temos que levantar o altar de Deus na nossa casa. Quem entrar na nossa casa tem que respeitar o nosso Deus a quem nós servimos. Nós não temos que deixar o inimigo ganhar território na nossa casa nem na nossa família. O que Gideão fez? Ficou de braços cruzados? Não, ele obedeceu a voz de Deus. Ele foi lá, pegou 10 homens, cortou o bosque, derrubou o altar, levantou um altar para Deus, ofereceu sacrifícios para Deus. E aí, quando o pai acordou, quem que é isso? Quem destruiu o altar de Baal? Ele falou, olha, se Baal é Deus, manda ele vir contender então. Vamos lá. Ele é Deus? Então manda ele vir contender. Porque eu estou obedecendo Deus todo o poder. Irmãos, nós temos que estar examinando. Primeiro, dar ouvido à voz de Deus. E o quê? E destruir tudo aquilo que é do inimigo que está querendo entrar na nossa casa e na nossa família. Ah, mas meu filho não quer me ouvir. Minha filha não quer ouvir. O marido, a esposa não quer ouvir. Não importa. Eles têm que ouvir. Ah, não quer seguir, não quer obedecer. Mas todos vão saber o Deus que eu sirvo. Porque eu estou nessa casa, estou enraizada. A palavra de Deus diz que onde colocar a planta do meu pé, ali ele vai me dar. Então é território de Jesus Cristo. Quando você bater o pé na tua casa, você declara, esta casa é território de Jesus Cristo. O inimigo não tem espaço aqui não. O inimigo não tem território aqui não, porque eu estou na brecha aqui pela minha família. Glória a Deus. E tudo que é do inimigo, não aceita, derruba, destrua, fala. Amém? Por quê? Porque Deus vai ser contigo em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus falou para Gideão, vai nessa tua força, varão valoroso. Você é varoa valorosa. Glória a Deus. Nós somos varoa valorosa. E Deus vai usar quem? Eu e você, que estamos ali, que não aceita as coisas erradas, que não bate palma para as coisas erradas e muito menos fica de braço cruzado. Não. Deus está olhando para onde? Para o nosso coração. Se nós somos pessoas de oração, estamos clamando, estamos buscando a Deus, estamos nos humilhando, a mão de Deus vai vir e vai agir em nome de Jesus. Eu não sei qual é a tua causa, qual é o teu problema, qual é a tua luta, mas vamos fazer como Gideão fez. Glória a Deus. Ô Senhor, por quê? Porque a causa era, o meu povo não me ouvia. A causa era, tem altar do inimigo aí, tira. Então, Senhor, o ensinamento é esse. Então eu primeiro vou ouvir a Deus. Vou dar ouvido à voz de Deus. Segundo, tudo que for do inimigo eu vou destruir em nome de Jesus Cristo. E através de mim eu vou levantar o altar de Jesus Cristo na minha casa. Eu vou declarar, minha casa é território do Senhor Jesus Cristo. Porque o inimigo, irmãos, se você for ver aquela passagem lá do Gadareno, os demônios, ele não queria sair da onde? Do território. Ele entra, ele não quer sair. Mas nós temos que fazer o quê? Expulsá-lo no nome do Senhor. Gideão fez isso. Além de derrubar o altar de Baal, Deus selecionou 300 e expulsou um número grandioso de inimigos, que era milhares.
Você está entendendo? Hoje, basta uma ordem minha e tua, quando você declara no nome de Jesus e manda o inimigo bater retirada, ele tem que bater retirada. Porque você não está sozinho. Há anjos de Deus com você. Deus está com você. Glória a Deus. E quando você ordenar, a tua ordem será acatada no mundo espiritual. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Vamos exercer nossa fé agora? Vamos expulsar o mal em nome de Jesus Cristo? Porque é Jesus que tem que reinar, amém?